pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da semana passada, acerca da doação de bens em vida. E é claro, nós temos o nosso recadinho, que você continue conosco, que você envie esses vídeos que nós fazemos com tanto carinho para outras pessoas, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, porque a sua participação é muito importante para nós. Vamos então dar continuidade ao nosso tema. O que pode e o que não pode ser doado. A legislação estabelece algumas restrições à doação de bens em vida. Em caso de infração, o contrato pode ser considerado inválido e as propriedades não serem mais transferidas para aquela pessoa que recebeu a doação. Vamos ver alguns casos importantes, mas antes nós vamos entender primeiro o que é herança legítima. Essa parte ela vai ser muito importante para a explicação que a doutora Márcia vai dar um pouquinho à frente. Então vamos todos ficar atentos, porque o tema de hoje está muito bom. Herança legítima. O Instituto da Legítima está conceituado no artigo 1846 do Código Civil, que dispõe que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Os herdeiros necessários são os descendentes, o ascendente e o cônjuge, conforme o artigo 845 do Código Civil. Essas pessoas, pessoal, ascendentes, descendentes, nós explicamos no nosso primeiro vídeo. Aqui nós vamos deixar o link para você ir lá acessar e ficar inteirado, de todas essas expressões, de todos esses argumentos que nós estamos utilizando. A parte legítima equivale a 50% dos bens do testador, do qual os herdeiros necessários não podem ser privados. O cálculo da parte legítima é realizado no momento da abertura da sucessão. Este percentual é calculado sobre a herança líquida, ou seja, após a quitação das dívidas e as despesas com o funeral. Essa legítima, ela é os bens, Vamos pegar todos aqueles bens que a pessoa tem quando ela falece, que é o momento da abertura da sucessão. Aí depois que paga as dívidas, paga os credores, e sobra aquele restante, aquele valor ali, aquilo ali, tudo que está ali, 50% daquilo é chamado de legítimo. A doação feita para um herdeiro necessário não pode invadir a fração do patrimônio que seria destinado a outro, salvo se for consentido. Logo, a transferência deve ser limitada a 50% do patrimônio do valor proporcional ao que o beneficiário teria direito. Então, assim, vamos aí, pessoal, ficar ligados, nas próximas explicações, porque, como eu disse, essa parte da legítima, que é aqueles 50% que são destinados às pessoas, que estão ali no Código Civil, não pode ser doado, a não ser que ele permita, que essa pessoa permita, não pode ser retirado do seu patrimônio, porque isso é um valor assegurado pela lei, é um montante assegurado pela lei, para não haver aquelas doações feitas, que a pessoa é coagida a fazer aquela doação, e aí quer doar tudo, quer tirar, não quer deixar o filho sem nada, dependendo da situação. Por isso foi criado a legítima pelo Código Civil. Continuando o nosso tema de hoje sobre doação de bens em vida, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as espécies de doação, a que pode ser feita e a que não pode ser feita. Na doação universal, a transferência de bens não pode deixar o doador sem recursos para a sua subsistência. Se a pessoa for reduzida à miséria, a doação é considerada inválida.
Então, não pode haver o que nós chamamos de doação universal, que é onde a pessoa pega todos os bens que possui e doa para uma outra pessoa, ficando sem o mínimo necessário para manter a sua subsistência enquanto vivo for. Então, essa doação universal, se ela reduzir o doador à miséria, ela não pode acontecer, ela pode ser invalidada. A doação para o cônjuge adúltero. A doação do cônjuge adúltero para o cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou seja, a pessoa tem uma relação extraconjugal, pega os seus bens e doa para o cônjuge, para a pessoa com quem ele está tendo um caso, né, uma relação extraconjugal. O cônjuge legítimo, ele pode anular também essa doação. E isso tem uma proibição próxima a que existe para o testador, que não pode beneficiar o concubinato. E todas essas proibições, elas se encontram legitimadas no Código Civil. Fraude contra credores. Uma outra situação que nós temos é quando a transferência de bem é feita para lesar algum credor. Então, a transferência ela não pode ser utilizada como mecanismo para evitar a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do doador. Às vezes o doador ele deve para várias pessoas e ele quer se eximir do pagamento dessas dívidas. Então, ele pega os bens que possui, faz uma doação em vida para filhos ou para cônjuge, para parente, para não pagar esses credores. E essa doação também, ela não pode ser feita. Caso a pessoa fique impossibilitada de cumprir com as suas obrigações, o contrato de doação pode ser anulado por meio de uma ação judicial, que é a que nós chamamos de ação pauliana. É a ação que a gente usa para atacar esse tipo de situação judicialmente. Quais são as vantagens e as desvantagens da doação dos bens em vida? A principal desvantagem da doação dos bens diz respeito ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, que em muitos casos supera as alíquotas previstas para o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI. Também vale mencionar a possibilidade do doador se envolver em um conflito com os herdeiros, do qual, após a sua morte, não participaria. Então, às vezes ele tem um conflito com um dos herdeiros e fala, eu não quero deixar meus bens para esse herdeiro. Aí, em detrimento desse herdeiro, ele quer doar os bens para todos os outros filhos, deixando esse de fora. Isso também não pode acontecer. Tem vedações no Código Civil para essas situações. No entanto, nós também temos vantagens importantes. O planejamento de sucessão é uma delas. A pessoa pode evitar, com a doação de bens em vida, a abertura de um processo de inventário, que é longo, demorado e oneroso. A redução de conflitos. Os processos envolvendo herdeiros, alguns são mais demorados e em virtude das divergências da partilha dos bens. Às vezes um herdeiro não concorda, acha que tem direito a mais, ou não concorda com a forma que vai ser feito, aí necessariamente tem que ser aberto o inventário, que, como eu disse, é oneroso, é demorado. Então, a doação dos bens em vida, ela também evita esse tipo de conflitos. Simplificação. Os bens móveis podem ser transferidos por um contrato particular. Já os bens imóveis seguem um registro simples em cartório, conforme a doutora Ana já explicou no primeiro vídeo, que ela vai deixar o link aqui. Então, corre lá, confira, assista esse vídeo aqui e se restar alguma dúvida, conte para nós nos comentários. Outra situação que nós temos é com relação aos custos. As despesas totais costumam ser bem menores, pois excluem os tribunais de justiça, por exemplo, e porque o trabalho preventivo do advogado, ele costuma ser menos dispendioso. Então, fica menos oneroso para quem quer fazer uma doação do que fazer um inventário pós o falecimento dessa pessoa que poderia ser um doador em vida. Por fim, é muito importante lembrar que, para entender todos os aspectos da doação em vida e realizá-la de maneira segura, é recomendável contar com a assessoria de uma advogada da sua confiança,
acompanhar os trâmites e realizar os procedimentos necessários para a efetivação dessa doação. Sempre que for fazer um contrato, não só o contrato de doação, mas qualquer tipo de contrato, procure um advogado, faça esse contrato dentro do que é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, para que você não esbarre depois em uma proibição nas nossas leis que venha invalidar ou anular esse contrato. E é claro, restou alguma dúvida, mande para nós nos comentários, que nós, à medida do possível, iremos responder a todos vocês. E continue aqui conosco, sempre de olho no direito.